Fala turma, vamos lá. Mais uma área de preenchimento facial, agora saindo do terço médio e indo para o terço inferior da face. Vamos lá pessoal, vou falar agora sobre o ângulo da mandíbula. É super importante entender, muitos me perguntam, Germani, qual o melhor preenchedor para o ângulo da mandíbula? Como preencher da melhor maneira o ângulo da mandíbula? Depende muito do tipo de paciente. O ângulo da mandíbula, prioritariamente, eu vou ter melhores resultados em pacientes mais jovens. Os pacientes que têm ali um grau de envelhecimento mais acentuado, eu não vou ter ali aquele ângulo extremamente delimitado, bem marcado, até porque o paciente sofreu ali já um colapso estrutural bem significativo. Já teve a formação do jaws, e aí você teve ali a diminuição da base da mandíbula, aumento do ângulo mandibular, e aí você tem os tecidos do terço médio também diminuindo de tamanho, o crânio como um todo diminui de tamanho, e aí você tem o colapso desses tecidos. Geralmente, em casos de pacientes com esse nível de colapso, quando você vai executar o tratamento só com ácido hialurônico, você precisa de muito produto, e aí quando você exagera na quantidade de produto, você tem ali resultados não tão favoráveis. Eu já falei para vocês na aula de intercorrência, muito produto, você pode aumentar a chance ali de ter reações adversas. Então vamos lá, para a gente fazer o ângulo da mandíbula, você precisa delimitar principalmente a sua estrutura óssea. Então você precisa delimitar o vértice da mandíbula. Então é muito importante, por mais que a minha escolha no momento de preencher seja, por exemplo, no subcutâneo, não no plano supraperiosteal, eu tenho que delimitar essa região. Dificilmente eu vou ter sucesso colocando o meu produto abaixo dessa região. Por mais que eu quero fazer a minha delimitação, construir um novo ângulo, esse meu novo ângulo tem que ser baseado nos tecidos de suporte. Muitas vezes esse colapso é um pouco mais frequente na região do pre-jaws, mas ele pode acontecer próximo também ao ângulo. Então você encontra pacientes que aqui você tem uma região que já está mais colapsada, mas o colapso também está na região mais posterior, mas a colocação do produto sempre deve respeitar, a sua cânula sempre deve respeitar um pouco mais acima do tecido ósseo. Então eu nunca vou colocar produto abaixo, sem apoio, porque você tem nessa região o músculo platisma, você tem tecidos nessa região que no momento que os depressores começarem a funcionar, provavelmente esse produto vai ter ali todo esse colapso e você não vai ter resultados favoráveis nessa região. Então, super importante eu apoiar sempre em tecido ósseo. Como eu vou fazer a delimitação? Então, veja ali na tela. Primeiro, eu vou, para descobrir a minha área de tratamento, eu vou achar o vértice da minha mandíbula, vou deixar distante ali do tragus mais ou menos um dedo, ali uns 10 milímetros, e vou achar a incisura da mandíbula, que é onde se encontra a parede anterior do masseter. Dentro desse triângulo é a minha área ali, a minha área principal, vamos dizer assim, de tratamento. Eu posso, eventualmente, executar o procedimento utilizando agulha, então vou colocar aqui a agulhinha na minha seringa. Eu posso delimitar a minha área de tratamento e aí eu posso injetar em pontos perpendiculares, então eu bato no tecido ósseo e faço ali a colocação do meu produto. Posso fazer no ponto central, como posso fazer em pontos mais laterais. Esse tripé vai fornecer ali uma boa estruturação para o meu paciente. Quando eu faço esse tipo de colocação, muitas vezes eu vou precisar de mais produto para eu ter o reflexo externo estético. Muitas vezes eu coloco esse produto, pensa que não é tudo assim separadinho, eu tenho acima e no ângulo contrário, nessa posição, o músculo masseter e muito provavelmente eu vou colocar o produto dentro de fibra de masseter. Colocando o produto dentro de fibra de masseter, eu posso ter ali uma dificuldade até inicial na mastigação e também você tem um prejuízo em relação à durabilidade, porque todo momento esse paciente comendo, mastigando, você vai ter uma degradação um pouco mais veloz desse produto. Quando eu faço a opção por colocar o produto próximo ao osso ou em subcutâneo? Em subcutâneo eu vou utilizar a minha cânula, eu vou estar em planos mais superficiais, e aí sim eu vou fazer retroinjeções.
Então eu vou entrar nesse sentido ou eu entro nesse sentido, mas sempre seguindo a região do ângulo da mandíbula e posso fazer ali as minhas retroinjeções. Eu posso também, com a cânula, deixar o produto parado. Eu vou ter basicamente o mesmo resultado estético de quando eu faço no subcutâneo. A grande diferença é quando eu faço no subcutâneo, eu tenho um produto um pouco mais superficial e aí eu vou ter esse produto aparecendo externamente, esteticamente, com um pouco mais de facilidade. Quando eu vou injetar no ângulo da mandíbula e eu faço o planejamento dos meus pacientes com mais de 1 ml, por exemplo, aí eu dou preferência por fazer o tratamento multilayer, né? Então, em plano supraperiosteal e também em plano subcutâneo. Quando eu quero apenas uma definição da mandíbula, quando eu quero deixar essa mandíbula, o quadro da mandíbula bem definido, eu procuro fazer em subcutâneo. Quando o paciente tem ali uma distância bisigomática muito maior que a bigonica, então o paciente é muito triangular, eu preciso usar mais produto, aí sim eu posso fazer a aplicação dupla com agulha e com cânula. Eu vou variar muito nos casos clínicos, mas você vai notar que a maioria dos casos eu faço com cânula, salvo ali alguns pacientes onde, como eu disse, eu preciso de muita projeção nessa distância bigoníaca, ou então pacientes com tecido de cobertura não tão ali agradáveis, pacientes mais velhos, onde esse tecido não vai segurar esse produto, então aí eu coloco em planos mais profundos para eu manter o produto no local. Então eu posso fazer exatamente como está na tela, ou eu posso fazer ali só o frame da mandíbula aí com cânula. Posso também com cânula colocar um pouco de produto dentro do triângulo principal, mas lembra sempre, quando eu coloco o produto próximo ao osso, produtos mais firmes. Eu sigo a lógica lá do terço médio quando eu coloquei o produto supraperiosteal na região de maxila. Aqui na região de mandíbula a mesma coisa, produtos com mais firmeza. Quando eu estou na região subcutânea, aí é um ponto muito importante, principalmente nesse tipo de delimitação, aonde eu só faço o triângulo da mandíbula, eu não faço o meio, eu faço só a lateral. Nesse momento, pacientes jovens, eu posso até usar os produtos bem firmes, porque eu quero deixar perceptível. Lembrando sempre que quando eu faço a atuação no subcutâneo, lembre-se do tecido de cobertura. Bom tecido de cobertura, eu posso colocar produtos mais firmes, mas se o tecido for ruim, esse produto vai ficar muito perceptível e o muito perceptível não é tão natural assim. Então eu posso usar os mais firmes dependendo do meu objetivo. Nessa região, quando eu faço a colocação, eu recheio esse triângulo, então primeiro eu fiz ali o meu frame, depois eu faço esse recheio, eu estou colocando o produto prioritariamente em cima do masseter. Nesse momento eu devo ter muito cuidado, porque o produto em cima do masseter deve ser flexível. Senão você vai ter ali todo o processo, vai mastigar o paciente frequentemente, todos os dias, e se você coloca um produto muito firme, esse produto a todo momento, no momento da mastigação, ele vai aparecer. Então é ruim, fica perceptível, fica bem feio. Então produtos firmes, justaperiosteal com agulha. Produtos firmes, fazendo o frame da mandíbula, e produtos mais flexíveis quando você faz o recheio da mandíbula, quando você coloca em cima de uma seta. Então veja 3 ali possibilidades distintas de realizar a aplicação no ângulo da mandíbula. Então eu posso, como eu disse para vocês, pontos justaperiosteais, posso apenas delimitar ali o ângulo, ou simplesmente eu posso também fazer dentro ali do ângulo da mandíbula. Lembre-se sempre, não se frustrem. O ângulo da mandíbula, você vai ter bons resultados prioritariamente com pacientes mais jovens. Tá? Dificilmente você vai ter aquele super ângulo num paciente que é ali mais maduro. Olha lá que interessante, então o posicionamento correto da agulha, o ângulo da mandíbula ele fica entre duas vascularizações muito importantes. Então a frente, lembra, na incisura da mandíbula, exatamente como eu estou mostrando nessa foto, eu tenho a artéria facial, e atrás a outra ramificação da carótida externa, que é a temporal superficial. Então, relativamente é uma área bem tranquila para você exercer o procedimento. Veja que o correto, essa foto é muito interessante, eu preciso ter apoio ósseo, então eu não posso injetar dessa maneira, ó, por trás do meu osso. Eu tenho que ter esse anteparo, esse suporte, até em um ponto ali de segurança, porque a temporal está para trás, mas eu preciso ter esse suporte para levantar ali os meus tecidos, senão eu não vou ter ali efetividade no meu tratamento. Então é super importante ter esse suporte. Com a cânula eu não tenho tanto problema assim, a facial está mais abaixo,
eu vou com a minha cânula, tomar cuidado no momento de fazer o perituito. Se você acertar no momento do perituito ou qualquer tipo de vascularização máxima vai acontecer é sangrar, você coloca a sua cânula no lugar, não vai ter nenhum tipo de problema, começa a preencher novamente e aí você preenche sempre com baixa força de injeção no êmbolo, isso é extremamente importante, nunca se esqueça disso. Então veja, novamente, a agulha perpendicular, na maioria das vezes vocês vão utilizar as agulhas perpendiculares e as cânulas paralelas ao tecido. Então coloca lá profundamente, veja que eu bati lá no ângulo da mandíbula e fiz a minha injeção sempre tendo o apoio. Então, por exemplo, vou injetar nesse ângulo da mandíbula. Então, quando eu for utilizar a minha agulha ou a minha cânula, posicione o produto e sempre delimite com a outra mão. Então, sempre eu vou delimitar. Então, no momento que eu vou fazer a minha injeção, eu sempre proporciono ali uma ajuda. Então, eu vou com a minha mão e vou delimitando e aí sim vou fazendo a minha injeção. Do mesmo jeito, se você for usar a agulha. Se você for usar a agulha, também utilize a sua mão não dominante. Então, bateu, sempre delimite. Não injete assim, como está nessa foto, por exemplo. Então, assim você faz com que o produto, você vai ter uma força muscular acima e aí você pode fazer com que o produto escorregue e saia da posição onde você queria colocar ele inicialmente. Então, no momento que você faz um apoio, um anteparo, você tem um pouco mais de segurança em relação a onde realmente você vai deixar o seu produto. São dicas importantes que vão fazer com que você tenha um pouco mais de performance no momento da injeção. Vale lembrar, dentro aqui da plataforma, são vários os casos clínicos que você pode encontrar, onde eu estou injetando, narrando ali as injeções, onde você vai ter um pouco mais de clareza em relação a como fazer o procedimento. Então veja, bati no tecido ósseo, pincei, aspirei, aqui eu não estou no ângulo, eu estou à frente, então eu vou pular o jaws e vou para o pre-jaws, ou para a fenda da mandíbula, que é a região que até hoje eu considero uma continuação aqui da região do mento. Então veja, no seu lado esquerdo da tela tem aí o ângulo da mandíbula e do outro lado o pre-jaws. E aí eu fazendo com cânula, escolhe o perituito, entra e pode fazer tanto em região de frame como em meio da mandíbula, mas no meio da mandíbula sempre produtos mais flexíveis, porque você vai ter ali toda a contração do músculo masseter. Então veja, só no frame, só na lateral da mandíbula, usando um produto mais firme. Nesse caso aqui eu utilizei o Restylane. Então aqui eu mudei o perituito. Veja que nesse caso especificamente o paciente não tem o jaws, não tem a bolsinha já formada, porque é um paciente jovem. Então eu posso delimitar o paciente 100%. Quando o paciente tem isso, eu preencho atrás e preencho à frente. Então é muito importante você ter ali essa observação. Aqui, produtos firmes, na maioria das vezes. É evidente que quando eu coloco em cima do masseter eu vou diminuir ali esse potencial de firmeza. Plano subcutâneo ou justa periosteal ou justa ósseo, cânula ou agulha, quantidade por sessão eu recomendo aí de 1 a 2 ml no máximo, produtos com partículas maiores e eu posso fazer retroinjeção ou bolos, independente se eu fizer com cânula ou com agulha. Dificilmente, em todos os procedimentos que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma retroinjeção com agulha. Quando eu faço a retroinjeção, prioritariamente eu prefiro fazer com cânula. Espero que tenham gostado e sempre aqui na plataforma, novas aulas, ensino continuado para você.